Vou começar minha história dizendo que esta é a coisa mais estranha que já aconteceu comigo. Esta será a primeira vez que estou compartilhando esses eventos, então alguns detalhes e nomes foram alterados para preservar o anonimato. Era 16 de novembro de 2019 e eu havia me mudado recentemente para um novo complexo de apartamentos. Meu novo trabalho em uma conhecida loja de materiais de construção estava me deixando exausta devido aos preparativos para a Black Friday e a loucura das festas de fim de ano, que se aproximavam rapidamente. Eu estava trabalhando até tarde e finalmente cheguei em casa. Finalmente estava me acomodando na minha cama macia e quente. Suspirei e me cobri. Olhei ao redor do meu quarto escuro e havia um leve brilho dos postes de luz lá fora invadindo pela janela. Algo parecia errado e eu não conseguia me livrar dessa sensação. Tudo parecia estar no lugar ao meu redor, mas de alguma forma não parecia exatamente certo. Tentei ignorar, dizendo a mim mesma que estava simplesmente exausta do trabalho e que realmente precisava dormir. Programei um alarme no relógio de mesa ao meu lado e comecei a fechar os olhos lentamente. Mais tarde fui despertada de repente pelo som de um relógio despertador em estilo vintage. A princípio não pensei muito sobre isso, apenas fiquei irritada porque meu alarme havia tocado tão cedo. Mas que merda, disse irritada enquanto meus olhos se ajustavam, esperando ver meu quarto escuro. Para minha surpresa, havia luz do lado de fora, e à medida que a confusão tomava conta, percebi que não estava no meu quarto. Papel de parede em tons claros cobria as paredes, e todos os meus pôsteres e pertences tinham desaparecido. Só havia caixas por toda parte, muitas delas. Comecei a entrar em pânico. Estendi a mão para pegar meu celular e percebi que ele não estava lá. Em seu lugar havia um despertador antigo e uma revista de moda feminina que parecia algo que minha mãe usaria quando era adolescente. Comecei a pensar que talvez estivesse sonhando. Sim, devia ser isso. Tentei me beliscar, mas percebi que estava completamente acordada. Foi então que ouvi uma voz feminina me chamando de outro cômodo. Linda, você acordou? Precisamos sair. Levante-se e se vista. Fiquei ali, perplexa, congelada de confusão e terror. Linda, quem é Linda? Sussurrei. Lentamente me levantei da cama e caminhei até uma porta que presumi ser meu armário. Dentro do armário havia um monte de roupas com estilo antigo, parecidas com aquelas que as garotas do seriado The Brady Bunch usavam. Escolhi o vestido menos feio, com padrões bizarros, e o segurei nas mãos, ainda tentando entender o que estava acontecendo. De repente ouvi uma risadinha. Me virei rapidamente e vi uma garotinha com cabelos loiros trançados. Linda, a mãe pediu para eu vir ver como você está. Vamos nos atrasar se você não sair logo, disse ela enquanto abria e fechava a porta. Quem é você? Perguntei em pânico ainda maior. Ela respondeu com uma voz de espanto. O quê? Eu sou sua irmã. Você está bem? Bateu a cabeça ou algo assim? Antes que eu pudesse responder, a mulher que eu havia ouvido me chamar antes apareceu atrás dessa menina. Qual é a demora, linda? Precisamos sair logo. Vista esse vestido e venha para cá, ela disse parecendo brava. A mulher parecia ter uns 30 e poucos anos. Ela tinha cabelos castanhos claros e cacheados, olhos azuis e vestia um vestido azul acinzentado. Pisquei algumas vezes enquanto ela bufava e se afastava com a garotinha correndo atrás dela. Decidi me vestir e enquanto saía do quarto, notei que tudo na casa estava embalado em caixas. Olhei ao redor da casa e reparei em tudo. Os móveis, o papel de parede, as roupas, tudo parecia ser dos anos 70. Finalmente achei um calendário na parede. A data era novembro de 1974. Abaixo, os dias estavam riscados, exceto pelo que presumi ser a data de hoje, o dia 16. Eu estava impressionada, atordoada.
tentando descobrir onde estava quando a voz de uma mulher gritou da cozinha: "Linda, para o carro agora! Sua irmã já está lá fora, temos que ir agora." Eu ainda acreditava estar sonhando, então corri com ela até o carro e entrei. A mulher começou a dar ré na entrada da garagem quando me repreendeu. "Se nos atrasarmos para encontrar seu pai de novo, você vai estar em apuros. Esta é a segunda vez nesta semana que nos atrasamos por sua causa. Você precisa começar a ser mais responsável." Antes que eu pudesse dizer alguma coisa, um veículo que passava pisou bruscamente nos freios enquanto um carro próximo derrapava, vindo direto na nossa direção. Gritei junto com os outros e tudo ficou escuro. Gradualmente comecei a acordar com um som familiar e fraco. Era meu despertador. Meus olhos começaram a se ajustar lentamente e percebi que estava de volta ao meu quarto. Meu lindo quarto. Peguei meu celular imediatamente e vi que era 17 de novembro de 2019. Soltei um suspiro profundo e comecei a chorar. O que aconteceu? Quem eram aquelas pessoas? Todos esses pensamentos estavam correndo pela minha mente, mas eu precisava me arrumar para o trabalho. O dia seguiu como qualquer outro, mas os pensamentos sobre o que aconteceu não saíam da minha cabeça. Enquanto varria um corredor, vi uma senhora idosa. Comecei uma conversa amigável com ela e veio em minha mente uma vontade fora do comum, de perguntar se ela já tinha ouvido algo sobre um acidente envolvendo uma perua verde que aconteceu nos anos 70. Ela olhou para mim com uma tristeza nos olhos. "Ah, sim", ela disse lentamente. "Quando eu era menina, costumava brincar na casa da minha amiga Susana. Ela e a família estavam se preparando para se mudar para um novo lugar. Foi por volta de 74, se bem me lembro. Susana, sua irmã Linda e a mãe delas, Maria, estavam a caminho de se encontrar com o pai, com mais uma carga de caixas para levar à nova casa, quando um motorista bêbado derrapou e colidiu com o carro delas. Foi uma tragédia. A única pessoa que sobreviveu foi o motorista bêbado." "Que horrível", eu disse. A senhora e eu trocamos mais algumas palavras e ela me desejou um bom dia antes de ir embora. Quando cheguei em casa do trabalho, fiz uma pequena pesquisa no Google, mas não encontrei nada. O apartamento onde eu morava estava no lugar onde algumas casas antigas ficavam. Elas foram demolidas para dar lugar ao complexo de apartamentos. Nada como aquele momento aconteceu comigo novamente, e não sei por que fiquei brevemente presa no passado com aquelas pessoas. Talvez tenha sido para viver seus últimos momentos com elas, ou talvez tenha sido apenas um sonho muito estranho e uma enorme coincidência. Não sei. Tudo o que sei é que espero que seus espíritos possam descansar em paz. O mundo em que vivemos é estranho, e algumas coisas simplesmente não podem ser explicadas. A experiência que vou compartilhar com vocês aconteceu quando eu era criança, no final dos anos 90. Embora tenhamos dado muitas interpretações a ela desde que ocorreu, tanto eu quanto meus irmãos, foi só muitos anos depois, quando compartilhei com uma amiga, que considerei outra possibilidade, uma que poderia ser ainda mais aterrorizante. Por muito tempo pensamos que tivemos uma experiência horrível com duendes, mas pode ter sido outra coisa, algo ainda mais assustador. Permitam-me compartilhar minha história. Somos 4 irmãos. Isso aconteceu com todos nós. Embora, com o passar do tempo, percebemos que cada um de nós experimentou de uma maneira diferente. Naquela época, meus pais trabalhavam com comércio informal e, de tempos em tempos, viajavam até o Paraguai para trazer mercadorias em pacotes grandes. Anos depois começamos a ajudá-los, mas naquela época meus pais achavam que não era hora de ajudarmos no negócio da família, então nos deixavam em casa.
Eu sou o segundo mais novo e quando isso aconteceu, meu irmão mais velho tinha 14, eu tinha 9 anos. Meu irmão mais novo tinha 5 e o outro 11. Naquela vez, meus pais saíram para a viagem às 7 da noite, mas nos deixaram o jantar pronto e até um filme para assistirmos na videocassete que tinham nos dado algumas semanas antes. Meus irmãos e eu jantamos e começamos a ver o filme por volta das 9, talvez um pouco antes, e em poucos minutos, meu irmão mais novo já tinha adormecido. Nós continuamos assistindo. Era uma comédia. Nada que pudesse nos deixar com medo, já que ninguém era fã de filmes de terror nem nada do tipo. Naquele tempo, o bairro era novo e estava quase vazio. Hoje, claro, não é mais assim. Hoje está cheio de casas ao redor da dos meus pais, mas naquela época nem as ruas estavam bem definidas. Havia espaços de quase 100 metros entre algumas das casas que haviam sido construídas nos últimos anos naquele local. E é aqui que começam as coisas estranhas. No meio do filme, ouvimos uma espécie de explosão, algo forte que fez o chão tremer. Nos olhamos assustados, mas ignoramos. Cerca de meia hora depois, quase no final do filme, ouvimos a porta da casa se abrir e em seguida passos se aproximando. Viramos assustados e vimos que era meu irmão mais novo entrando, embora nunca tivéssemos percebido ele se levantando do sofá atrás de nós. "Onde você estava?" perguntou meu irmão mais velho, muito bravo. "Lá fora, brincando", ele respondeu. Começamos a repreendê-lo por sair sozinho, mas ele disse que estava brincando com um amigo. "Você não tem amigos aqui, só na escola. E a essa hora ninguém deixa os filhos saírem. Não minta", eu disse. "Tenho sim, um amigo lá fora. Ele me disse para chamar vocês também para brincar." O medo que senti naquele momento ainda me arrepia até hoje, especialmente por tudo o que estava prestes a acontecer. Espiamos pela janela, abrindo um pouco a cortina. Lá fora, atrás das grades, iluminado apenas por uma lâmpada amarela que meu pai tinha instalado na porta, havia uma figura pequena. Parecia uma criança com uma cabeça grande e muito magra, usando apenas um calção curto. Ele olhava fixamente para a nossa janela. "Quem é aquele? De onde ele saiu?" perguntou meu irmão. A criança lá fora, ou aquela figura do tamanho de uma criança, apontou para cima, para o céu, como se estivesse respondendo à pergunta do meu irmão, embora fosse impossível que ele tivesse ouvido. Lembro-me de que meus irmãos gritaram e provavelmente eu também. Corremos para o quarto dos meus pais e ouvíamos alguém andando lá fora. Meu irmão mais velho decidiu sair. "Fechem tudo, fiquem na porta e tranquem assim que eu sair", ele disse, e então saiu correndo. Pensávamos que ele ia atrás do menino, mas depois soubemos que ele foi até os padrinhos do meu pai, que moravam a cerca de 10 minutos. Mas não sabíamos disso e temíamos por ele. Posso jurar que pelo menos eu ouvi ele chorando no quintal lá fora. Então eu e meu outro irmão saímos. Só o mais novo ficou parado dentro do quarto. Espiamos pela janela tentando encontrar meu irmão. Minha mãe tinha deixado alguns lençóis pendurados no varal, mas, quando olhamos para o quintal, eles não estavam mais lá. A TV ligou sozinha, mostrando estática. Olhamos para a TV por um momento, e ao voltar os olhos para o quintal, vimos 3 silhuetas paradas diante de nós, como fantasmas, cobertas pelos lençóis que minha mãe havia deixado. Gritamos, e aquelas coisas começaram a correr pelo quintal, mal iluminadas, mas se moviam muito rápido e não parecia que tinham pernas. Pareciam flutuar como fantasmas de verdade ou como os que vemos nos filmes. Meu irmão voltou momentos depois com os padrinhos. Eles nos tiraram da janela e saíram para ver o que estava no quintal que nos havia assustado tanto, mas não encontraram nada, só os lençóis jogados que a madrinha levou para jogar no lixo sem nos dizer por quê. Foi a última vez que ficamos sozinhos. Já estávamos maiores quando meus 2 irmãos mais velhos
Começaram a ir com meus pais nas viagens, mas mesmo assim, a vizinha sempre vinha ficar conosco. Por muito tempo pensamos que eram duendes, até que décadas depois, compartilhei o episódio com uma amiga próxima. Ela começou a me mostrar histórias e notícias sobre essa região, conhecida pela suposta atividade de objetos voadores não identificados e pelo magnetismo do local. É estranho, não? Ter lembranças assustadoras e de repente encontrar novas informações que tornam tudo ainda pior. Mas obrigado, comunidade, por terem ouvido minha história. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Minha tia Vera costumava dizer que a solidariedade era a única coisa que poderia manter as mulheres da nossa aldeia de pé. Ela era uma mulher forte, cheia de vida, e alguém que acreditava fervorosamente que a união entre mulheres poderia ser mais poderosa que qualquer obstáculo. Mas sempre que falava do círculo que formaram nos anos 90, havia um brilho de tristeza em seus olhos, como se lembrasse de algo que ainda não podia perdoar totalmente, nem aos outros, nem a si mesma. Eu era apenas uma criança quando tudo aconteceu, mas os fragmentos das histórias que ouvi da minha tia ao longo dos anos formaram uma imagem na minha cabeça. O que começou como um ato de esperança terminou em traição e desgraça. Naquela época, a aldeia era um lugar pequeno, com ruas de terra batida e casas de adobe que pareciam se fundir com a paisagem seca. A maioria dos homens trabalhava nos campos de cana-de-açúcar ou migrava para as cidades em busca de oportunidades. Assim, eles deixavam as mulheres encarregadas dos filhos, das casas e animais. Mas ainda assim, as mulheres não tinham voz nem autonomia. Tudo girava em torno das decisões dos homens. Foi nesse contexto que minha tia, junto com 3 outras mulheres, decidiu formar um círculo de ajuda mútua. Rosa era uma sobrevivente que havia enfrentado muitos abusos de seu pai. Glória tinha espírito indomável e lutava para sustentar seus 5 filhos. Vera contribuía com todo o seu conhecimento em plantas medicinais, um legado herdado de sua mãe. E Ana, que havia chegado recentemente à aldeia fugindo de um casamento violento, encontrou no grupo um refúgio e uma nova oportunidade de recomeçar. No início, o círculo era algo simples, um encontro semanal para se ajudarem nas tarefas domésticas, compartilhar conselhos e, às vezes, juntar um pouco de dinheiro para emergências. Mas logo perceberam nas reuniões que podiam fazer muito mais. Vendiam comida no mercado, teciam roupas e começaram a economizar o suficiente para sonhar com algo maior. Não somos apenas mulheres, somos uma força, dizia Rosa. Quando Ana apareceu na aldeia, trouxe consigo uma energia que mudou tudo. Era uma mulher jovem, provavelmente na casa dos 20 anos. Ela tinha um sorriso cativante e um ar sofisticado, que se destacava em meio àquele lugar simples. Ninguém sabia exatamente de onde ela vinha, mas suas histórias sobre viver em grandes cidades e sua atitude despreocupada a tornaram praticamente o centro das atenções. Minha tia Vera a conheceu no mercado, onde Ana vendia joias artesanais. Embora no início fosse reservada, Ana logo começou a se aproximar das mulheres do círculo, demonstrando interesse em se juntar ao grupo. Ela é habilidosa para vender e tem boas ideias. Pode ser uma boa para o grupo, disse minha tia quando falou sobre Ana com Rosa. Rosa aceitou, embora com certa cautela. Havia algo em Ana que era intrigante, mas também inquietante. No entanto, as outras a acolheram de braços abertos, atraídas por seu carisma. Uma noite, Vera sugeriu que fizessem um ritual simbólico para selar seu compromisso como grupo. Era algo que sua mãe havia feito na juventude com outras mulheres da aldeia.
Era preciso se reunir sob o céu estrelado, em um lugar onde havia vagalumes, e faziam uma oferenda para pedir força e prosperidade. Cada mulher levou algo que simbolizava seu compromisso com o grupo: um pequeno objeto, uma fotografia ou até mesmo uma pedra pintada. Colocaram esses itens em um círculo, acenderam velas e Vera recitou uma oração. Foi um momento mágico, cheio de esperança para todas. Ana, no entanto, não participou completamente. Quando pediram que ela oferecesse algo, deu de ombros e disse: "Não acredito nessas coisas, mas apoio se isso as fizer felizes." Sua atitude descontraída incomodou algumas, mas Rosa preferiu não dar importância. Com o tempo, Ana começou a se destacar no grupo, especialmente no mercado, onde sua habilidade para atrair clientes duplicou os lucros. Porém, seu protagonismo também trouxe tensões. Ana ficava com uma parte maior dos lucros, justificando-se com frases como: "Eu faço o trabalho pesado", ou "Sem mim, vocês não venderiam nada." Glória foi a primeira a questioná-la abertamente, mas parece que Ana tentou sair por cima diante do grupo. "Ela está com ciúmes porque eu sei como me movimentar neste negócio", disse. Rosa tentou acalmar os ânimos, mas os conflitos tornaram-se mais evidentes. Vera começou a notar pequenas mudanças: dinheiro que desaparecia do fundo comum, rumores na aldeia sobre Ana vendendo artesanato por conta própria e a crescente desconfiança entre as mulheres do grupo. "Algo não está certo", disse minha tia Vera a Rosa uma noite. "Ana está nos manipulando, sinto isso." Rosa não queria acreditar, mas não podia ignorar o que estava acontecendo. A primeira tragédia aconteceu com Glória. Um de seus filhos adoeceu gravemente após beber água contaminada. Glória estava devastada e recorreu ao grupo para pedir ajuda financeira. No entanto, naquele momento, Ana trouxe à tona que não era o melhor momento para dividir as economias do fundo. "Se dermos o dinheiro agora, o que faremos se algo pior acontecer depois? É apenas uma infecção estomacal", argumentou, convencendo de que era realmente isso. Minha tia nunca se perdoou por ter concordado. Glória acabou vendendo seus pertences para pagar os remédios do filho, mas a criança nunca se recuperou completamente. Após esse episódio, Glória se afastou do grupo, dizendo que já não podia confiar em ninguém. Pouco tempo depois, minha tia foi vítima do que descreveu como um estranho acidente. Certa noite, enquanto preparava um chá com ervas que usava regularmente, começou a se sentir mal. Seu corpo enfraqueceu rapidamente e por dias ficou de cama sem conseguir se levantar. Embora nunca tenha conseguido provar, ela tinha certeza de que alguém havia contaminado as ervas. "Alguém quis me machucar e quero saber quem foi", disse ela. Após esse incidente, minha tia Vera começou a evitar Ana, embora não tenha deixado o grupo completamente. Rosa sempre tentava manter a paz e procurava minimizar os conflitos. Minha tia sempre se lembrava daqueles dias com uma mistura de culpa e raiva. Dizia que, embora todos soubessem que Ana estava por trás das desgraças, nenhuma delas teve coragem de enfrentá-la diretamente. Era como se tivessem algum tipo de medo dela. Talvez porque Ana fosse muito astuta, ou porque, no fundo, cada uma temia ser o próximo alvo. Depois do incidente com as ervas, tia Vera decidiu ser mais cautelosa. Já não confiava em Ana e passou a guardar suas plantas em um lugar fechado e trancado. No entanto, os problemas não terminaram aí. Ana continuava a desestabilizar o grupo de forma mais sutil. Ela deixava atrás de si um rastro de conflitos e desconfiança que corroía a solidariedade que antes as unia. O círculo já não era o mesmo. O que começou como um espaço de apoio e esperança, agora estava cheio de suspeitas e tensões. Rosa era como se fosse uma líder, por isso tentava manter tudo unido, mas até ela parecia estar perdendo o controle. Cada reunião era mais curta e menos produtiva,
com as mulheres evitando se olhar diretamente e medindo as palavras, temerosas de que algo pudesse ser usado contra elas. Isso não é o que planejamos, disse Rosa para minha tia uma noite. Sinto que tudo o que construímos está desmoronando. Tia Vera sabia que grande parte disso se devia a Ana, mas também entendia que o círculo havia permitido que ela se infiltrasse. Ninguém estabeleceu limites, e agora estavam pagando as consequências. Ana, por sua vez, continuava agindo como se nada estivesse errado. Muitas vezes chegava atrasada às reuniões com um sorriso despreocupado e desculpas que sempre pareciam perfeitamente razoáveis. Embora sua presença incomodasse a todas, ninguém tinha coragem de confrontá-la diretamente. A situação atingiu um ponto crítico quando desapareceram as economias do grupo. Durante meses, as mulheres vinham economizando pequenas quantias de dinheiro com a esperança de investir em algo que pudesse gerar renda sustentável, como a compra de equipamentos para ampliar a produção de artesanatos. Mas um dia, quando Rosa foi buscar o dinheiro guardado em uma caixa dentro de sua casa, encontrou-a vazia. A notícia caiu como uma bomba. Na reunião seguinte, Rosa, visivelmente abalada, contou o ocorrido. "O dinheiro não está mais aqui", disse Rosa com a voz trêmula. "Alguém o pegou." Todas se entreolharam, confusas e preocupadas, mas logo chegaram à mesma conclusão. Apenas alguém poderia ter feito isso. Embora ninguém mencionasse nomes, todas sabiam quem era a principal suspeita. "Vocês realmente acham que fui eu?" perguntou Ana, fingindo indignação. "É sempre mais fácil culpar quem faz mais pelo grupo, não é?" Mas desta vez, seu carisma não foi suficiente para acalmar as suspeitas. Rosa decidiu que o melhor seria dissolver o círculo. As mulheres não podiam continuar trabalhando juntas sem confiança. "Isso infelizmente termina aqui. Não faz sentido continuar com isso", disse Rosa. Ana não tentou se defender nem argumentar. Simplesmente levantou-se, recolheu suas coisas e foi embora. Com o círculo desfeito, cada mulher tentou retomar sua vida anterior, mas as coisas nunca voltaram a ser as mesmas. Glória continuou lidando com a doença do filho, agora sem o apoio das outras. Minha tia Vera, embora tenha sobrevivido ao incidente com as ervas, perdeu grande parte de sua clientela na cidade, pois rumores de que algo estranho cercava o círculo começaram a se espalhar. Diziam que estávamos brincando com coisas que não entendíamos, que fazíamos rituais na floresta, dizia minha tia. Alguém havia começado a espalhar esses boatos. Diziam que os vagalumes, no início, representavam luz e esperança, mas agora eram vistos como presságios dos problemas que o círculo havia trazido. Ana, por sua vez, não perdeu tempo em buscar novos horizontes. Pouco depois do círculo se desmoronar, começaram rumores de que ela se envolvera com um homem rico de uma cidade próxima. Alguns diziam que ela o manipulava para obter vantagens financeiras, enquanto outros afirmavam que começou a vender os artesanatos do grupo como se fossem exclusivamente dela. O fato é que Ana nunca mais foi vista. Ela deixou a comunidade da mesma forma que chegou, sem aviso prévio e deixando um rastro de caos e desconfiança. Rosa, que sempre tentou manter a esperança, ficou profundamente abalada. De acordo com minha tia, passaram meses se culpando por não terem visto os sinais a tempo, por terem permitido que Ana entrasse no grupo. "Não foi só você, todas fomos responsáveis de alguma forma", dizia minha tia. Mas Rosa nunca se recuperou completamente. O círculo havia sido sua maneira de lutar contra as adversidades, e sua queda a deixou sem forças para continuar. Anos depois, quando eu já era adolescente, perguntei à minha tia por que ela continuava registrando os eventos com tanta clareza. "Porque foi uma lição, filha", me disse. "Nos ensinou que nem todas as pessoas que dizem estar do seu lado realmente estão, e que a ambição de uma só pessoa pode destruir o que muitas custaram tanto para construir." Agora o círculo não existia mais,
porém as histórias sobre o que aconteceu ainda eram vivas. Para alguns, os vagalumes que iluminavam a noite do ritual eram um lembrete da esperança que uma vez tiveram. Para outros, eram um símbolo de coisas mais obscuras. Além disso, minha tia me contou algo interessante, algo relacionado a Ana. Aconteceu que alguns meses depois de Ana deixar a aldeia, as desgraças no círculo não pareciam cessar. Glória perdeu um dos filhos em um acidente inexplicável. Tia Vera começou a adoecer e Rosa começou a apresentar sinais de uma depressão profunda que, por fim, a levou a se mudar para a casa de familiares em outro estado. Foi durante um dos raros encontros entre as poucas mulheres que restaram que o nome de Ana surgiu mais uma vez. Uma vizinha que havia estado no mercado de uma cidade próxima afirmou que Ana tinha sido vista. Segundo ela, Ana estava vendendo remédios milagrosos e produtos ritualísticos acompanhados de orações. Essa mulher sabia de bruxaria, nos disse. As notícias não demoraram a se espalhar. Ana realmente praticava bruxaria. Minha tia, que sempre suspeitou dela, se lembrou rapidamente dos acidentes da sua doença e do desaparecimento do dinheiro. Também recordou o medo que provocava nas demais sempre que tentavam falar dela. Ana havia semeado a discórdia no grupo para se alimentar do caos, usando manipulação e seus conhecimentos ocultos para controlar a situação. O pior é que nunca vimos isso chegando, me disse certa vez com o olhar perdido. Ana sabia como se esconder atrás do carisma, mas no fundo sempre foi uma mulher perigosa. Para as mulheres da aldeia, a descoberta não foi uma surpresa. Elas acreditavam que as desgraças que viveram não eram simples coincidências, mas o resultado de rituais e maldições de Ana. Diziam que no dia em que ela abandonou o lugar, também deixou uma sombra que demoraria anos para se dissipar. Embora nunca tenha podido provar nada, minha tia sempre esteve convencida de que Ana era a responsável. Mas não apenas pelas desgraças do círculo. Ana havia roubado algo muito mais valioso, a confiança que unia todas aquelas mulheres. E então, comunidade do Diário dos Pesadelos, se chegaram até o final desta história, agradeço muito. Entre nós, acredito que muitos de nós, em algum momento da vida, já conhecemos uma Ana, seja direta ou indiretamente. E mesmo que não haja nada paranormal ou ligado à bruxaria, as coisas que pessoas manipuladoras podem fazer são assustadoras. Tomem cuidado. Olá a todos. Meu nome é Duarte e nasci em Portugal. Antes de começar essa história, quero dizer que este foi meu primeiro encontro com algo paranormal, e eu moro na região central da Tchequia. Por favor, me corrija se a criatura for de algum outro folclore, porque é isso que parece ser. Essa história aconteceu por volta do verão de 2022. Eu estava com meu amigo andando de bicicleta, como fazíamos normalmente. Ele mencionou uma pequena floresta onde um amigo dele havia dado uma festa alguns dias antes. Ficava a cerca de 20 minutos de onde estávamos e decidimos ir juntos até lá. Naquele momento, eram 3 da tarde, então tínhamos todo o tempo de que precisávamos. Afinal, era verão. Meu amigo e eu fomos pedalando pelas estradas da cidade até uma parte mais rural do estado onde moro. Como não havia carros na descida, ele e eu fomos o mais rápido que conseguimos. Então, em vez de levarmos 20 minutos, conseguimos chegar lá em cerca de 12. Eu era um viciado em adrenalina na época. Então, a sensação de descer uma imensa ladeira de bicicleta a uma grande velocidade era uma experiência incrível para um garoto como eu. Paramos em uma pequena abertura na beira da estrada. Ela levava a um caminho coberto de árvores. Assim que comecei a descer pelo caminho com minha bicicleta,
senti uma sensação estranha sobre o lugar. Embora estivesse claro e ensolarado lá, a floresta densa e as folhas tornavam o ambiente bem escuro. Mesmo assim, ignorei a sensação estranha que o lugar me causava, e quando chegamos ao centro da floresta, onde havia uma fogueira apagada, pulei da bicicleta e coloquei minha mochila no chão. Embora fosse um dia particularmente quente, a floresta parecia fria e me causava arrepios. Coloquei minha mochila em um pequeno banco ao lado da fogueira, tirei uma garrafa de água e ofereci um pouco ao meu amigo. Começamos a tocar música, conversar e mostrar memes um para o outro, rindo e brincando sobre várias coisas. Depois mostrei a ele a faca, que meu primo havia me dado de presente de aniversário no início do ano. Ele achou legal. Enquanto eu mostrava a faca para ele, ouvimos um grito ensurdecedor vindo de trás de um grupo de árvores. Algo no grito parecia estranho. Parecia como se algo estivesse tentando imitar uma voz, tentando soar como uma mulher em dor, mas não completamente preciso. Arlon e eu nos olhamos e vasculhamos o redor em seguida. Guardamos todas as nossas coisas nas mochilas e subimos em nossas bicicletas. Fugimos de lá o mais rápido possível. Juro que enquanto estávamos saindo, olhei para trás e lá, atrás de uma árvore, vi 2 olhos brancos brilhantes me encarando da escuridão da floresta. Assim que Arlon e eu chegamos à estrada, pedalamos como se nossas vidas dependessem disso, o que pode muito bem ter sido o caso. Assim que chegamos a uma área mais populosa, finalmente diminuímos o ritmo para recuperar o fôlego. Perguntei ao meu amigo: "Cara, o que foi aquilo? Você também ouviu, né?" Ele olhou para mim com um medo evidente nos olhos e acenou com a cabeça. Em seguida, concordou verbalmente. "Agora sou um cara que gosta muito de coisas paranormais e acredito que o que encontramos foi um skinwalker. Mesmo depois de 2 anos, ainda fico apavorado em voltar lá. Estive lá uma vez desde o incidente e quando voltei havia um idoso. Perguntamos a ele se sabia de algo estranho acontecendo por aquelas bandas, mas ele apenas deu de ombros e disse que não sabia do que estávamos falando. Olhando para trás, na situação em que me encontrei, penso que se tivesse agido um pouco mais tarde, talvez eu não estivesse aqui para contar essa história." Não faz muito tempo que isso aconteceu. Foi basicamente na época do Covid. Assim que suspenderam as aulas, meus pais me mandaram para a casa da minha avó, aqui no estado de Morelos, mais precisamente em Tuzapotla, no México. Naquele momento, a situação da pandemia estava muito mais tranquila por lá. É uma comunidade bem pacata, no meio das montanhas da região. Como vamos para lá pelo menos 2 vezes ao ano, desde que me lembro, tenho amigos no lugar. Um deles, meu primo, me acompanhou até Tehuiscla, que fica bem perto e onde também tenho parentes. Passamos um tempo por lá, mas quando começou a escurecer, disse a ele que precisava voltar para que minha avó não se preocupasse. Ela não gosta que fiquemos andando pelos caminhos à noite. Meu primo gosta de farra, mas ele concordou e disse que já era hora de voltarmos. Não consegui evitar perguntar por que ele havia me escutado tão prontamente dessa vez. "Por quê? Por que agora você aceitou voltar?" perguntei enquanto íamos para Tiusa. Ele respondeu: "Não sei, aqui tá ficando esquisito, não gosto mais de andar por aí à noite. Achei que fosse por causa da insegurança que enfrentamos em qualquer canto do meu país, até mesmo nos povoados mais afastados, e deixei o assunto para lá. Entramos no vilarejo e meu primo foi correndo para casa, quase sem se despedir. Eu segui direto para a casa da minha avó, que fica no final da rua, já perto do monte. Quando cheguei, vi 2 garotos da casa ao lado, em cima do muro, olhando fixamente para o morro. "O que vocês estão aprontando?" perguntei.
Estão soltas as bruxas, respondeu um deles. Vocês já estão grandes para acreditar nisso, não? Brinquei. Eles me xingaram, mandaram eu calar a boca e olhar para o monte com atenção. Mal educados, pensei, mas olhei para onde apontavam. Lá, ao longe, no meio das árvores, achei ver uma espécie de bola de fogo que se movia muito baixo, quase como se estivesse caminhando. Não disse nada a eles e entrei na casa. Quando criança, já havia visto uma dessas bolas de fogo, e embora não sentisse medo, isso sempre me causava ansiedade por não entender o que era. Cumprimentei minha avó, que me esperava com o jantar pronto, e brinquei com ela sobre os meninos e suas bruxas. Quando mencionei isso, ela me serviu a comida sem dizer nada e foi logo trancar as portas. Naquele momento eu não quis dar importância, como acontece muitas vezes quando preferimos ignorar algo estranho. Jantamos normalmente. Minha avó só fica acordada até tarde quando vamos visitá-la, então, depois das 10, ela já estava bem cansada. Ela tem inchaço nas pernas e acabou indo dormir, e eu fui para o quarto do meu pai, onde estou ficando. Por volta das 11h30, quando começava a adormecer, ouvi alguém correndo ao lado da janela do meu quarto, como se tivesse pulado da rua e seguido em direção ao monte. No começo, achei que era um sonho ou confusão minha, mas quando estava quase pegando no sono de novo, ouvi outra pessoa passar. Desta vez abri os olhos e percebi que era real, não parte de um sonho. Quando me levantei para ver minha avó, senti a casa vibrar como se tudo tremesse. Um zumbido horrível me obrigou a tapar os ouvidos e vi várias figuras correndo diante da janela. As silhuetas estavam bem definidas, iluminadas pela luz do poste do vizinho, apontado para nossa casa. A dor do zumbido quase me derrubou, mas consegui me levantar e fui até o quarto da minha avó, pensando que ela estaria assustada. Quando cheguei, o zumbido já tinha desaparecido e a casa parecia normal. Abri a porta e a encontrei dormindo profundamente. Vó, está tudo bem? Perguntei, acordando-a. Sim, estava bem dormindo. O que aconteceu? Nada, vó, desculpe. Volte a dormir. Fechei a porta e fui até o fim do corredor, onde uma janela dava para o morro. Lá vi uma luz estranha no céu, uma bola de fogo que iluminava intensamente o chão. Olhando para o monte, vi figuras correndo entre as árvores, como se tentassem chegar até a luz, posicionando-se logo abaixo dela. Não consigo descrever essas figuras. Pareciam apenas silhuetas e, como sou daltônico, não posso dizer se tinham alguma cor específica. Apenas tranquei bem a janela e voltei a dormir. Ainda estou aqui por mais alguns meses, mas tento evitar olhar para o monte. Sei que há algo lá fora. Em maio de 2009, eu tinha acabado de terminar com minha namorada de quase 3 anos. Nós tínhamos nos mudado de Calgary para Toronto e ainda estávamos presos morando juntos após o término, já que não conhecíamos muitas pessoas na cidade ainda. Nem preciso dizer que a situação era bastante estressante e perturbadora. Então, quando um amigo com quem eu estudava na época sugeriu uma viagem de acampamento e pesca no fim de semana, eu agarrei a oportunidade. Crescemos em uma área a cerca de 1 hora fora de Toronto chamada Flamborough. É um lugar lindo, cheio de florestas exuberantes, campos de fazendeiros e pequenos rios e riachos. Decidimos acampar e pescar ao longo de um riacho chamado Grindstone Creek. É perto de algumas nascentes e a pesca supostamente é ótima. Acabamos montando nosso acampamento no que provavelmente era um campo de fazendeiro. Acho que estávamos invadindo, mas cercados por uma floresta deslumbrante. Passamos a noite pescando, conversando besteiras e até bebendo algumas cervejas de qualidade. À medida que escurecia, fizemos uma pequena fogueira e assamos uma peça gigante de carne. No geral, foi uma noite muito boa.
Fomos dormir logo depois da meia-noite. Compartilhamos uma barraca. Meu amigo adormeceu antes de mim e eu fiquei acordado jogando no meu celular até provavelmente por volta das 2 da manhã. Devo ter adormecido porque a próxima coisa que lembro foi ser acordado por um tipo de ruído agudo. Eu estava meio grogue e demorou um momento para acordar completamente. O barulho era incessante e parecia um coiote estranho. Fiquei deitado por 1 minuto ouvindo e então comecei a jogar no celular novamente. O barulho era irritante pra caramba. Tentei ignorar, mas parecia que estava ficando mais perto. Finalmente, parecia que não estava a mais de 3 metros da barraca. Nesse ponto, comecei a ficar um pouco inquieto. Eu já tinha visto coiotes em Calgary antes e pensava neles como bastante inofensivos. Eles nunca pareciam muito maiores do que um cachorro pequeno, mas e se esse estivesse com raiva ou algo assim? E se ele pudesse sentir o cheiro da nossa comida? Eu tenho um transtorno de ansiedade bem ruim, então sou propenso a me preocupar com esse tipo de coisa. Cutuquei meu amigo para ver se ele estava acordado e ele estava. O barulho o acordou também. Discutimos o que fazer sobre o coiote, já que não tínhamos levado nada para espantar animais. Nenhuma espingarda de pressão, literalmente nada. Finalmente ele decidiu que iria iluminar fora com a lanterna e gritar, na esperança de assustá-lo. Ele abriu o zíper da barraca e eu o observei apontando a lanterna para a escuridão, mas nunca vou esquecer o que aconteceu a seguir. As pernas dele de repente ficaram trêmulas e ele meio que caiu para trás na barraca. Ele tinha uma expressão de espanto no rosto quando olhou para mim e balbuciou. Não é um coiote, é um cara estranho. Normalmente eu teria pensado que ele estava brincando comigo. Devido a alguns traumas de infância, eu sou um tremendo medroso e me assusto facilmente. Eu nem assisto a filmes de terror, mas eu nunca tinha visto alguém tão assustado e nunca quero ver essa expressão no rosto de alguém de novo. Ali eu sabia que ele não estava brincando comigo. Os ruídos estranhos de uivos e gritos ainda continuavam, e em retrospecto não soavam realmente como um coiote. Mas acho que em nossos estados grogues era uma maneira do nosso cérebro tentar entender. De qualquer forma, ele continuou me dizendo para olhar pela abertura da barraca para ter certeza de que ele não estava louco, pois ele não enxerga muito bem. Nesse ponto, eu estava tendo um ataque de ansiedade total e meu coração estava disparado. Eu me sentia péssimo, mas tive que olhar, então lentamente espiei pela abertura e esperei meus olhos se ajustarem e foi quando eu o vi. Ele estava parado a apenas alguns metros da barraca. Ele estava balançando um pouco, usando um boné de beisebol e tinha algo nas mãos. O que tornava tudo mais horrível, o que era realmente assustador, era que ele não estava usando nenhuma roupa. Foi aí que eu soube que havia algo muito errado com aquele cara. Depois de fazer barulhos agudos na frente da barraca de estranhos no meio da noite, isso não deixou dúvida. Meu amigo e eu discutimos o que fazer. Finalmente decidimos gritar com o cara para que ele fosse embora. Meu amigo começou a gritar. Ei, sai daqui! O barulho parou. Ficou um silêncio mortal e foi quando ouvimos passos correndo ao redor das árvores. Aparentemente tinha outra pessoa. Começamos a gritar novamente. Sério, sai daqui, temos celulares, vamos chamar a polícia. Com isso ouvimos ele se afastando. Parecia que ele estava indo em direção à estrada. Nem preciso dizer que ficamos acordados, petrificados, até o primeiro sinal de luz do dia. Então saímos dali o mais rápido possível. Discutimos nossa experiência no caminho para casa e ambos ficamos bastante envergonhados com o quanto nos assustamos. Acho que definitivamente não foi um comportamento de homem. Tenho certeza que meu avô me daria um tiro no pé. Eu acho que pelo fato de estarmos envergonhados com nossa reação, nunca mais falamos sobre isso desde aquele dia. Então, aí está. Essa é minha história estranha. Mas sempre me pergunto o que diabos aquele cara estava fazendo lá fora
ou o que havia de errado com ele. Às vezes me pergunto se as coisas teriam sido diferentes se fôssemos duas mulheres. Não estou dizendo que ele era algum serial killer, mas parecia que ele estava testando quem estava naquela barraca.